Com base nesses conceitos, já é possível mostrar um pedaço de simulação de PAM, e o tipo de simulação que nós estaremos descrevendo é chamada de baseada em símbolos. Mais adiante a gente vai ver que muitas vezes é necessário mapear esses símbolos em formas de onda. E aí a gente tem o que está sendo chamado de sample de amostra based simulation. Então a symbol based e a sample based são dois tipos de simulação, onde essa baseada em símbolos é mais simples e ela basicamente prevê a criação de um símbolo no transmissor e o transporte dele como símbolo no canal até chegar ao receptor. Então, notoriamente, os sinais envolvidos são simplesmente sequências de símbolos, e por isso ela é mais simples do que a outra, que vai envolver um processo de criação de uma forma de onda a partir de um símbolo, com mais de uma amostra representando aquele símbolo. Pois bem, então esses códigos estão disponíveis no site indicado no primeiro slide dessa conversa. E aqui, só descrevendo rapidamente o que ele está fazendo, a ordem de modulação é o nome que se dá também para o número de símbolos usados. Então aqui eu tenho 16, que seria um 16 PAM, ou seja, 4 bits por símbolo. O número de símbolos que eu estou gerando aqui é um valor grande qualquer, 40.000. Essa é uma maneira de construir uma constelação PAM, onde eu vou andando de 2 em 2 volts. E aqui no caso, por exemplo, eu começo de menos 15 e vou até 15. Se vocês gerarem essa constelação, que eu estou chamando de alfabeto, vocês verão que ela tem 16 símbolos. É mais fácil se isso daqui fosse 4. Por exemplo, daria para ver que era de menos 3 a 3, andando de 2 em 2. Então ficaria menos 3, menos 1, 1 e 3. Então essa é uma fórmula geral para se ter uma constelação canônica, uma constelação PAM canônica no aspecto de ser simples, o espaçamento entre os símbolos todos ser 2. Bem, aqui agora eu vou gerar índices aleatoriamente. Eu quero gerar 40.000 índices, então eu vou usar a função rand. Essa função retorna números entre 0 e 1. O 1 é intervalo aberto, não chega a ser 1. E eu multiplico por n, que é 16, e faço floor para aproximar de tal maneira que eu tenha números inteiros na saída de 0 a 15. Todos eles com a mesma probabilidade, de 0 a 15. Então, por que eu fiz isso? Porque 0 a 15 são 40.000 índices aleatórios de 0 a 15, que eu posso agora usar esse truque aqui do Octave do MATLAB, que me permite, a partir do alfabeto, que tem os símbolos em si, escolher aleatoriamente elementos desse vetor. De tal forma que o S, que é o sinal transmitido, ele tem justamente 40.000 valores extraídos aleatoriamente da minha constelação. Como eu estou fazendo uma simulação ideal, os próprios símbolos transmitidos são a forma de onda que eu vou jogar no canal. O canal em si também ele é ideal, trivial, o sinal recebido são os mesmos do que os símbolos transmitidos. E essa função de demodulação PAM ela requer que eu passe o sinal recebido e a ordem da modulação, ou seja, o número de símbolos, 16 aqui no caso. E basicamente o que ela vai fazer, ela vai assumir que o R tem números que vêm de uma constelação separada de 2 volts cada símbolo, e aí ele vai achar qual é o vizinho mais próximo, ou seja, se eu tiver, por exemplo, um número aqui no vetor R, um elemento é de valor 1,2. Então 1,2 ele vai dizer é mais próximo do símbolo 1. E aqui então ele retorna o índice correspondente àquele que é o pulso de amplitude 1. E aí eu tenho a chance de comparar esses índices recebidos com esses índices transmitidos. Só lembrando que essa função também ela retorna de 0 a n-1. Notem, aqui eu tenho o número de 0 a n-1. Por isso é que eu tive que somar 1 aqui, já que o MATLAB começa indexando os vetores a partir do número 1. Mas
PAM demod, essa demodulação PAM aqui está implementada de tal forma que ela retorne entre 0 e m-1. E aí eu posso comparar diretamente. Essa comparação está verificando quais são diferentes. Quando é diferente, fica o elemento 1, se não é 0. Então basta eu somar para eu ter o número total de erros. Então, relembrando, aqui eu estou usando uma constelação canônica, separada de 2 em 2. Isso é assumido nessa função. Em simulações mais avançadas, quando o canal inserir um fator de ganho, ou seja, ele pode atenuar o sinal, eu vou ter que compensar essa diferença no ganho, porque senão a demodulação vai se complicar, porque ela assume nessa função aqui que os símbolos estão separados de 2 em 2. Então eu tenho que, de alguma forma, implementar um controle de ganho no receptor, numa simulação mais realística. E a outra coisa é que essa contagem aqui final, ela está sendo feita no número de erros de símbolos, não no número de erro de bit. Tipicamente, computar BER é mais chato no MATLAB, porque eu tenho que interpretar, a partir da constelação, qual é o conjunto de bits que está representando cada símbolo e contar a distância de Hamming em relação à representação binária correta. Já contar o número de erros de símbolo é mais fácil, aqui a gente está adotando isso. Então, esse código aqui é um exemplo simples de uma geração de um sinal PAM, dos símbolos dele, e depois da contabilidade a partir dos símbolos demodulados. Aqui não há ruído nem nada, então esse número de erros será 0.